Texto a ser lido, Efésios capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? Amém! Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Senado. Amados, o tema aqui hoje é sobre esperança. E Paulo a trata na plenitude de Cristo como uma vocação, como algo essencial ou um dos pilares para o homem ser salvo. Pois se entende pelo Evangelho que sem esperança cristã não se salva. Sem esperança em Cristo não se pode salvar o indivíduo que professa essa fé. Então hoje vai ser tratado aqui a esperança como sendo vocação, a esperança na plenitude de Cristo, na essência de Cristo, no mandato de Cristo, na operação de Jesus, como disse Paulo aqui mesmo, na operação da força do seu poder, do que se manifestou nele, na sua pregação, no seu ensino, na sua orientação para a sua igreja posterior. Bem, pastor, eu vou falar sobre significação, vou falar com a igreja aqui sobre natureza e objeto de esperança. E eu quero começar sobre a questão dessa significação, ou diríamos, o que é esperança para a Bíblia Sagrada. Amém? Então há duas divisões no ensino bíblico sobre o que é esperança. Duas divisões claras. O que é humano, o que é de Deus. O que é humano? Deixa-se claro que quando essa esperança é produzida pelo homem, a ideia dessa esperança trata-se de uma questão de necessidade psicológica, não de virtude, mas de uma força humana para se acreditar em algo ou se esperar por algo. Então eu vou falar primeiramente desse indivíduo esperançoso que ocupa esse espaço de ter essa força própria para acreditar ou pensar positivo acerca das coisas futuras. Vou definir aqui para os amados irmãos primeiramente quem é ele, e eles estão aqui, alimentados de um ego, de uma ideia, de uma utopia, não de uma virtude que Deus deu. Isso tem que ser separado. Força humana e dom celestial não são compatíveis uma com a outra, não se misturam. Então esse indivíduo esperançoso, a gente pode dizer o seguinte, que a esperança que ele produz, que ele guarda dentro dele, é uma questão de temperamento próprio. Não foi Deus que participou, é uma coisa que ele produziu. Isso é inconcebível. A esperança, quando ela está fundamentada ou alicerçada também em circunstâncias, também é inadmissível. Um exemplo disso, eu tenho esperança sobre aquele objeto, sobre aquela causa, sobre aquela situação, que melhore, que seja diferente, que mude de aspecto ou sorte. Isso para a fé é inconcebível.
Você vai entender. A nossa experiência não está, a nossa esperança não está alimentada por uma questão de circunstância e nem temperamento. Mas o indivíduo esperançoso, o cara que produz sua própria esperança, ele faz questão de que ele tenha esse pensamento, essa ideia, esperança dentro dele, alimentada por algum objeto, por algum símbolo, por alguma matéria, ou por alguma coisa que ele queira almejar e alcançar. Pode-se dizer que o indivíduo esperançoso, cenáculo, ele também acredita nas possibilidades humanas, ele acredita que o homem ainda pode melhorar, ser alguém, transformar, ele acredita na possibilidade de um terceiro mundo. Ele acha que o homem é competente para isso. O indivíduo esperançoso da qual eu estou tratando aqui, cuja sua esperança é nada mais do que uma psicologia, ele acredita que o homem é suficiente. Outra qualidade desse indivíduo é que ele sempre alimenta a sua esperança por intermédio daquilo que ele possui agora, que ele retém para si, do tipo previdência social, do tipo ele é rico, e é como se para ele nunca fosse acontecer nada, que ele tivesse garantido de qualquer coisa ruim que possa lhe acontecer, que aliás nós vivemos num mundo que fica fácil você identificar quem é esse indivíduo esperançoso, psicológico, ou não? Um cara que entra num crime político, que ele entra na política para se enriquecer de maneira ilícita, que ele vira deputado, senador ou coisa parecida, para poder extorquir e ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros, ele entra já pensando em ser preso? Ele entra porque a forma dele ficar impune a qualquer sentença que ele possa receber pelo crime que ele comete. Esse é o cara esperançoso da qual eu estou aqui me referindo, que até para o mal ele usa essa esperança de achar que porque ele está debaixo do poder político e aquisitivo, ele é inatingível. O indivíduo esperançoso, irmãos, também que é capaz de fazer tudo ao seu próprio favor. Toda esperança para ele válida é aquela que só lhe enriquece, só lhe traz benefícios. Para ele, esperança do tipo que o desafie, que o exponha, que o sacrifique por algo que venha beneficiar outro, não ele, para ele não vale a pena. Então, se eu falar de alguma esperança aqui baseada no que favorece a Deus e não a ele, ele vai falar: ei, meu filho, pera lá. A Bíblia é um manual de regra, e a minha lei é a minha satisfação. Para os quintos dos infernos, pastor, que a vida já é difícil demais para o senhor colocar esse encargo agora nas minhas costas, você entendeu? E arrancar mais sangue de mim, é o que a maioria fala aí. O indivíduo que produz a sua própria esperança, ele não quer nada a não ser ele mesmo. E nós vivemos um século que dá muito bem para você refletir e pensar sobre isso. Esse cara, a Bíblia, a Escritura, a fé, não aceita ele de maneira nenhuma. Falamos aqui de uma esperança que trata-se de esforço humano, que ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, mas é dirigida pelo próprio indivíduo, pelo próprio ser. Ele é Deus naquela parada. A esperança como interpretação própria também. O que é isso, pastor? Simples. Quando eu interpreto as coisas futuras de acordo com as minhas expectativas, eu continuo com aquela esperança na minha vida, mesmo indo para um caminho errado. Você está errado. Não, o importante é ter uma esperança. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, da burrice, à luz da fé, não da minha opinião. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar, você precisa ter esperança, você não pode desistir. É uma palavra de incentivo que as pessoas costumam dirigir umas às outras quando elas estão passando por sofrimento, não é? Mas o que a fé me diz?
Olha, isso pode ser bom para ele, como pode acabar de matar ele. Porque o momento dele agora não é se alimentar de esperança, o momento desse cara agora é ser instruído. O momento agora é ele saber o caminho que salva. Agora você fala para ele, acredita, confia. Com base no quê? Você está matando ele, filho. É como se você pegasse, desse um tiro nele e matasse logo. Porque ele pode estar pegando aquele QI, que ele chama de confiança, de esperança, me perdoe. Aquela ideia, que ele chama de esperança, para usar para um fim de morte, de plena destruição, porque ele está desorientado. Tanto que mais para frente desse culto hoje, vocês vão entender pela palavra de Deus que não se trata sobre a esperança à luz de Cristo, separadamente da fé e do amor. Ambas se relacionam, porque ambas administram uma vida cristã, você entendeu? Agora, entrar aqui, se encher de esperança e ir embora para casa com aquela ideia de que as coisas vão mudar, de que tudo vai dar certo, por modo do quê? Que eu não entendi ainda. É um milagre? Ou alguém vai fazer alguma coisa em prol disso? O que é isso aí? Acreditar que vai acontecer, mas não tem um agente transformador nessa situação toda que você está acreditando aí. Que papo que é esse aí? É que nem o Brasil, um Brasil melhor para todos. Até uma criança, se você chegar para ela e contar para ela essa utopia, entendeu? Essa fantasia, um neném de 5 anos vai falar, isso só é possível se explodir o Planalto. Se jogar uma bomba lá e arrebentar todos aqueles canalhas que estão lá. Limpar essa política podre. Acho que até uma criança vai entender que isso não vai acontecer pelo fator do partido, ideológico, social, panelaço, cornetaço. Entendeu? Filho, vai ler história. Nós já estamos num mundo onde o caminho desse mundo já está escolhido. Nós já estamos diante de um sistema onde o futuro já foi trabalhado. Somos ovelhas dirigidas para o matadouro. E bem certo, a política foi criada para isso mesmo. Para enganar, lubridiar. Então eu tenho uma esperança de coisas melhores da minha vida. Ah, tá bom, você tem uma esperança produzida com base no quê? É isso que nós queremos saber hoje aqui. Porque o indivíduo esperançoso, ele sempre vai ter esperança, mesmo que ele esteja no caminho errado. Ele sempre vai ter esperança, mesmo não tendo uma base racional para isso. A única coisa que ele quer é dormir sossegado e acreditar que amanhã as coisas possam mudar. Sinceramente, você não está aqui com Cristo para viver uma esperança assim. Ou você quer essa droga? Fica à vontade, eu não quero não. Meu Jesus já foi lá na cruz do Calvário para deixar certo para mim o que ele preparou para o meu futuro e para o futuro dessa igreja aqui. Sinceramente, eu não quero uma droga espiritual para esquecer o que me cerca, o que envolve a minha vida, os riscos dos quais eu estou exposto também, como pessoa, como cidadão, como ser humano, não só como cristão. Vou lá hoje à noite para receber uma droga lá, e esquecer das coisas e ficar viajando com os anjos lá, batendo papo linguístico, entendeu? Com as divindades celestiais, fica à vontade. Eu prefiro a verdade, a realidade, por mais duro que ela seja, pois o meu Senhor não as evitou. Então nós não viemos aqui, irmãos, atrás dessa droga psicológica. Não somos indivíduos superdotados para produzir dentro de nós mesmos a nossa própria salvação. Somos um bando de miserável que viemos hoje aqui nesse lugar dizer: Jesus, nós precisamos de você. Senhor, nós precisamos da tua obra, da tua graça, da tua misericórdia, da tua ação, do teu Espírito, porque nós não somos capazes de tocar essa vida só. Entendeu? E não é nem do pastor e nem da igreja que você veio buscar, porque nós não temos para dar isso aqui. Quem sabe hoje, nesse culto, você não se endireita.
não aprimora os teus conceitos, não avalia os teus conceitos, e sai daqui diferente hoje. Com base no quê? Pastor Daniel, naquilo que Deus vai te falar agora. Porque para mim, entrar no cristianismo, abraçar Jesus por uma causa de salvação, para desenvolver metas pessoais e interesses próprios, o evangelho não é para isso. E há um certificado no chamado de todos aqueles que queiram seguir Jesus, que as insígnias dessa fé é a renúncia, é o sacrifício por aquilo que Ele quer de nós. E você tem que estar disposto a isso, porque Deus procura verdadeiros adoradores, verdadeiros servos. Eu vou entrar no mérito da virtude que Paulo trata em Efésios capítulo 1, verso 17, verso 18, até adiante. Agora vem o que é certo, bíblico. A virtude que existe na crença do Deus vivo. Abre 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá, cenáculo. Pode ler esse texto bem alto para o pastor. Amém? Lê mais alto que os irmãos que estão meio desorganizados. Lê direitinho, mais alto, vai. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, amém? Como todos perceberam, na vida de uma pessoa que serve a Cristo, há 3 colunas importantíssimas que também são inseparáveis: a fé, o amor e a esperança. Então passa a ter o entendimento de que não se trata a esperança separado da fé e do amor. O que é isso, pastor? Explico. Se a esperança é uma expectativa, é algo que nós aguardamos ali na frente, a fé tem que dizer para mim, me dar consciência do que eu tenho que esperar, no que eu tenho que acreditar. Ela é a minha instrução, ela é o meu pastor agora, Jesus me dá isso. Por outro lado, o amor entra onde? Na fé e na esperança. O coração que nós não temos, que Jesus nos deu, para sermos capazes de levar à frente tudo isso que nós aprendemos aqui, e precisamos buscar e alcançar até o fim. Então lá no mundo é psicologia, para nós aqui é virtude. É um dom que Deus dá. Ninguém compra isso na barraquinha da feira. Se adquire com a fé em Cristo e com dedicações ao que Jesus nos pediu, em oração, em clamor, em perseveranças. A esperança da qual Paulo fala e Jesus pregou, tem vista para aquilo que Deus fez no passado, para aquilo que Ele faz agora, para aquilo que Ele continua fazendo e realizando em Cristo Jesus. A esperança da qual a Bíblia trata, não surgiu de um jornal, de uma revista, de um conto, de uma ideia, de uma intelectualidade bem promovida, mas de um fato, de um acontecimento histórico que Deus vem trazendo à tona, administrando sempre na história de todos nós. No tempo daqueles que ficaram, no nosso tempo e no tempo daqueles que ainda vão chegar, se Deus permitir. A esperança da qual a palavra de Deus, ela trata, ela prega, ela existe, cenáculo da fé, no fato do Deus vivo, que age e intervém na história humana, na vida humana e na história dos homens. Ela nasce de um dos atos mais poderosos de Deus na história, chamada cruz, porque foi lá que o seu filho foi preso, foi lá que o seu filho foi crucificado, foi lá que ele foi ofertado pela salvação do homem, pela salvação do indivíduo que quer a sua salvação. A palavra de Deus instrui em Romanos 12, verso 12, Romanos 15, verso 4, que esta esperança, cujo
admitida como virtude de Deus, esta cresce de acordo com a meditação de cada um aqui nas atividades de Deus registradas nas Escrituras. Essa esperança que Deus deu para nós, ela cresce, ela se desenvolve, ela incorpora, na medida em que nós entendemos e compreendemos a salvação de Deus na história dos homens. Ou seja, lê o texto, um desses aí que você escolheu aí, pode ser o Romanos 12:12, pode ler, cenáculo. Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Então isso não foi adquirido por natureza humana alguma, mas foi dado a nós por intermédio de uma revelação concreta, histórica, numa ação, num ato de Deus que veio para ser nessa humanidade a comprovação do seu amor pela salvação do homem. A Bíblia entende e domina o assunto sobre esperança, para transmitir a todos que estão nesse culto hoje, irmãos, de que nós não acreditamos por acreditar, não esperamos por esperar, não procuramos um pensamento, procuramos um fato, procuramos algo concreto da parte de Deus para alimentar a nossa alma das coisas que nós ainda vamos viver e passar. A esperança que a Bíblia prega, ela nasce de um acontecimento de Deus com a humanidade. E é lá na cruz que está o núcleo dessa esperança que está sendo tratada aqui como significado. É ali que nós vamos, na verdade, nos alimentar ou receber essa virtude tão importante na salvação do homem, que é poder ter um futuro e algo para acreditar e algo para confiar. Então a Bíblia ela completamente contra alguém aqui poder exercer esse sentimento, essa ideia de mudanças de acontecimentos, sem ter algo concreto, baseado em algo concreto na sua vida. Eu posso dizer aos amados irmãos, não sou crente por idiota, ou por idiotice, ou por religiosidade. Me constituí cristão e servo de Cristo e pastor pelo fato da revelação de Deus existir, pelo fato das experiências de Deus por intermédio do seu Filho chegarem a mim, por intermédio de que essas coisas que Jesus representa e poucos conhecem e sabem existirem, serem verdadeiras, serem puras, serem concretas, serem reais. Uma pessoa que serve a Jesus, ela não serve a Cristo por convicções próprias. Ela serve a Jesus porque Jesus é vivo, porque Ele é real, porque Ele é presente, porque Ele é verdadeiro. E na medida que nós estamos em contato com Ele, com a Sua palavra, isso cresce. Isso toma proporções dentro de nós. Porque somos a igreja do século 21 que temos visto a Sua palavra se cumprir. Temos visto as Suas palavras cada dia mais sendo presenciadas e confirmadas pela ciência e pelos homens de hoje. Temos visto o poder e a autoridade dessa palavra para homens que querem colocar Deus em estado de morto e inexistente. Um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus concreto, um Deus real, um Deus revelador, que me deu uma esperança, baseada exatamente numa prova concreta. O Pai que deu o seu Filho por mim, para me salvar. Aquele que foi suficiente para entregar o seu Filho para me salvar, que será competente também para cumprir o restante das suas promessas para aqueles que creem e para aqueles que o receberam. Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus. Então a esperança, ela não pode estar de maneira nenhuma isolada, porque ela perto da fé e do amor,
que Jesus prega, se compreende o modo cristão, se compreende a razão e o modo de ser igreja nos dias que nós estamos vivendo hoje aqui. Então a esperança que Jesus trouxe para nós, ela é como se fosse um óculos, como se fosse uma luneta, como se fosse um telescópio, aquelas coisas que os pesquisadores da atmosfera têm, que chega lá na lua e dá um bom dia para ela, ou o sol, não sei como é que é as coisas, né? Isso deixa a critério deles dizer como isso funciona. A fé é esse olhar, é essa vista, é essa contemplação, é essa visão, que está longe de qualquer poder ou qualquer competência humana. A esperança da qual Jesus nos deu por intermédio da fé, é essa possibilidade de todos nós enxergarmos o que está além das paredes humanas, desse mundo, das coisas que acontecem aqui, e passar a contemplar, ver, enxergar, até experimentar aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele preparou para nós. Não é algo produzido no nosso sentimento, na nossa cabeça, não saiu de nós. Está alimentada, alicerçada numa atitude, num ato de Deus poderoso, que ninguém pode negar. O restante da Bíblia, das Escrituras, que se pede lá, a confiança pelo que não se vê, pelo que não se enxerga ainda, tem o mérito daquilo que Deus revelou e todos podem conhecer, que todos aqui podem dominar, desde a sua criação, como a encarnação do seu Filho, que é um fato histórico, não espiritual. Se Deus foi competente para trazer o seu Filho por intermédio de uma virgem e se constituir Salvador do mundo para aqueles que creem, não será suficiente para continuar aquilo que Ele também prometeu e cumprir também aquilo que Ele nos falou? É importante, cenáculo, a fé, nessa noite. Nós entendemos a razão pela qual nós estamos aqui. E a razão pela qual nos reuniu hoje aqui, debaixo dessa dispensação, é a cruz. Aonde o nosso Senhor deu a sua vida, entregou a sua vida, para nos dar um direito que nós não tínhamos, chamado salvação. E é ali, na consciência do que Ele representou por nós, que nós geramos, que nós criamos essa palavra tão importante na salvação do homem, chamada esperança. É de lá que parte o futuro que temos que ter, que parte as expectativas que nós temos que ter, pois todas elas são baseadas numa base fundamental chamada fé. Ali com Cristo, não basta crer e acreditar nas coisas que podem acontecer, mas admitir o futuro que Ele preparou para você, que você precisa viver. Aí sim, não somos o indivíduo esperançoso, somos o crente, somos o cristão, somos aquele que serve a Jesus, e que nos encheu, e que nos deu uma experiência de fé, que não pode ser apagada por ninguém. Amém, Jesus? Tanto que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, e Romanos 5, 3, 5, mas abre 1 Tessalonicenses 1, 3, que essa esperança da qual eu estou pregando aqui, cuja é tida pela palavra como sendo uma virtude de Deus, vinda de uma crença com Deus vivo, vindo daquele que operou, se manifestou, se revelou por intermédio do seu Filho, ela é desconhecida entre os estoicos, desconhecida entre aqueles que harmonizam vida e razão. Pode ler o texto aí, lê o texto, bem alto. Amém, Jesus? A esperança é uma virtude. Se ela é uma virtude, ela vem por intermédio da busca, da oração, da santificação e da fé em Cristo. Amém? Razão essa que também Romanos 5, 3, verso 5 também Paulo trata, como desconhecida por aqueles que infelizmente vivem só do pensamento. Se quer viver só do pensamento, fica a critério teu escolher esse caminho. Eu não quero. Eu quero o que Jesus preparou para mim. Talvez seja essa diferença entre eu e você, talvez essa igreja e você. Você quer uma ideia, uma ideologia para poder viver?
fica à vontade. Você quer uma ciência? Você tem total liberdade de escolher o que você quiser. Mas como você entrou numa igreja que nasce do fator da cruz, que nasceu do ato de Deus representado por Jesus, a minha função como pastor é te dizer aqui, nós não viemos trabalhar aqui hoje nessa pregação os teus hormônios, não viemos trabalhar aqui nessa pregação e dentro dessa igreja aqui as tuas emoções, dar uma ideia para você. Mas um fato, Jesus morreu por você. Um fato, Ele deu a vida por você, para te salvar. E selou, com todo crente, um caminho, uma trajetória, um rumo, uma direção, que nos leva a outro fato concreto que Ele nos prometeu. Vida eterna, reino celestial, promessas inumeráveis. Filhos não nascidos do sangue, nem de homem nenhum, mas nascidos de Deus. O que você entende disso? Essa esperança não veio de pai, não veio de mãe, não veio de famílias, ou não é biológica, inclusive. Não é genética, é espiritual. Tanto que é espiritual que não é compreensível pelo mundo que estamos. Surge, nasce de uma entrega de Deus pela minha salvação. E a partir de lá, a partir dele, eu construo com ele o futuro que ele escolheu para mim, que ele entregou a mim, que ele me revelou, que é bem diferente do indivíduo esperançoso. Não importa para onde esse vento me leve, o que importa é que seja bom para mim. Ah, é? Então, meu filho, o que mais você vai encontrar aí é essa filosofia nas músicas, nas novelas, nas literaturas. O que mais importa é a espiritualidade, é o pensamento, é a perspectiva, é a esperança de que você vai ser, de que você vai ter, de que você isso, de que você aquilo. Para a fé você é um idiota. Porque você é alimentado por utopias, por ideias e pressupostos, e não por um fato real. Que nem eu te dei aqui. Para mim, quem muda a minha vida é Cristo. Nunca pensei que o Lula ia mudar alguma coisa. Nem que o Obama. Pois a minha vida eu entreguei para aquele que me provou que ele é competente para fazer muito mais daquilo que eu imagino. Mas tem gente aqui que acredita no quê? Acredita naquilo. Na força humana. Essa igreja não acredita em força humana, não. Não acreditamos que o homem pode fazer alguma coisa aqui. Mas Cristo em nós. Cristo nesta igreja. É pelo poder dEle. É pela glória dEle. Por isso que Deus preparou realmente uma porção especial para aquele que é crente. Porque Ele sabe da nossa dificuldade de dizer não para o nosso ser. E de se abrir para Ele, ao ponto de nós nos esvaziarmos disso tudo, que nós acreditamos um dia, que confiamos um dia, mas que não ficou provado. É que nem o darwinismo, é que nem o marxismo, são ideias que nunca foram provadas ou não, e nem foram praticadas, mas continuam circulando na cabeça do povo aí, e todo mundo falando do verso, do poema que foi citado. Chega disso. Chega da utopia. Jesus é a verdade. Vou ficar nesse ponto ainda aqui. Quem é o homem para julgar o meu Senhor? Quem é o homem para julgar o fator da cruz, se é verídico, válido ou não? O que eles fizeram? Quando que esses filósofos, esses poetas, bateram na porta da tua casa para te dar alguma coisa? O que significa grande para mim? Nada! Da mesma forma como aquele africano que morreu recentemente, como é o nome dele mesmo? Mandela, que nunca mandou nada.
E até cômico. Porque enquanto ele discursava justiça social de um lado, a África era administrada e leiloada para 1/3 de alemães que dominam aquela porcaria. Quem são eles para colocar em dúvida o fator da cruz, da morte, da ressurreição, da existência do meu Senhor? Se eles nunca me trouxeram nada. Então eu vou paralisar o crédito que eu dei ao meu Senhor para ficar dando vista para quem está querendo redescobrir o mundo. O mundo está acabando e eles estão ainda discutindo como ele começou. Tem uma máquina ligada lá na tomada, que outro dia eles estavam tentando pesquisar lá em não sei qual que é o país aí o estado dos Estados Unidos, que é uma máquina que eles criaram para poder entender a evolução, confirmar a teoria de Darwin. Acabou a energia, eles não puderam inaugurar. Ah, rapaz, lá no céu não cabe energia. O meu Jesus é um fato concreto, é um fato histórico, é um fato testemunhal, é um fato científico, é um fato de experiência espiritual. Eu sou marcado por Ele. E quem é marcado aqui sabe do que eu estou falando. Minha esperança não está alicerçada em homens, a minha esperança não está alicerçada neste mundo, a minha esperança não está alicerçada em ideias, mas no ato e na manifestação de Deus, na sua revelação. E eu não vi homem ainda nesta terra superar as palavras, a obra que o meu Senhor representou. Então deixa de picuinha. Porque o problema não é que Jesus é verídico ou não, é que você não quer Ele porque Ele é reto. Ah, rapaz, eu tenho ojeriza de ver esses filósofos pregarem ateísmo. Ah, tá, o céu, o reino de Deus é invisível. Quem crê nisso é idiota. Então o que vocês têm para me oferecer? Bando de retardado. E sirva para quem tiver que servir aí. Mas pastor, eles têm formação acadêmica, mas não sabem nem se são macho. Nasceram com o negócio lá, mas não sabem usar. E agora entram aí para querer dizer o quê? Que o que nós pregamos aqui não é válido para esse mundo que nós estamos? Então prova para mim, filho. Desde quando esse liberalismo, essa ideia, modernidade, valeu alguma coisa para nós? É um bando de drogado, um bando de viciado e um bando de pervertido que está nascendo nessa geração aí. Que quer discutir Deus com baseado na boca. Então essa é a questão. Não me tornei crente porque sou idiota. E nem sou pastor porque eu sou profissional. Não exerço o cargo aqui agora. Eu tenho experiências marcantes com Ele. E gostaria muito que você também tivesse. Mas para você tê-la, você vai ter que se centralizar onde Deus se revelou e se manifestou. E é de lá da cruz que vai sair um crente, um fiel para Deus. É lá que se nasceu a igreja. E quando isso acontecer com você, você vai me entender. Porque ninguém arranca um cristão da mão de Jesus. Pode tirar da igreja, mas se a raiz dele é Cristo, ninguém tira ele de Cristo. Sabe por quê? Porque essa raiz que ele tem com Jesus não é matéria, são experiências. E eu sei que aquele que morreu por mim, ressurgiu, vai voltar para buscar aqueles que se salvaram nele.
E sabe por que eu creio nisso? Porque se ele foi fiel para morrer e subir, ele vai ser fiel para também buscar aqueles que ele salvou. Aleluia! Glórias ao santo nome de Jesus. Entro no segundo ponto, que é a igreja de Hebreus 6:19, que é a natureza da esperança bíblica, baseada no acontecimento da cruz. Hebreus 6:19, que trata que a esperança que ela está alimentada pelo fato da cruz, pelo fato de que Deus morreu por ele. Esta esperança é âncora da alma. Lê o texto do cenáculo. Aleluia. Amém? Lê de novo aí para que ver se você se converte. Lê de novo. Aleluia. Então eu sou aquele barquinho que está navegando, certo? Nas ideias, sendo levado pelos ventos. De repente, Deus me chama para um compromisso concreto, verdadeiro, puro, confirmado, que é a cruz. E quando eu chego perto e me pego crente nisso, eu lanço a minha âncora ali sobre o fundamento da morte, da ressurreição de Cristo, para ficar somente vivendo daquilo. E o meu barquinho está preso lá nele. Âncora da alma, âncora da nossa vida com Cristo, pois estamos presos ao acontecimento da cruz, aonde Ele se entregou por nós e morreu por nós, e foi suficiente para fazer isso, vai ser suficiente para cumprir tudo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Então a nossa esperança, ela não surge do nada, ela vem de um acontecimento. Diga, minha esperança. A esperança que Deus me deu, ela vem, ela surge, está presa, aprisionada num acontecimento de Deus na minha vida. Jesus morrendo por mim, ressurgido por mim e vindo me buscar. Aleluia, aleluia. A esperança que é a âncora da sua alma. Jogue a âncora lá hoje. Ainda que você seja um navio de gordo, a âncora vai dar seta. Joga lá. Que tem gente que chega assim, ó, tão endemoniada que, pelo amor de Deus. Mas joga a âncora lá. Se prenda no acontecimento de Deus para a tua vida. Não dos homens, mas dele para você. E aí você vai entender das maravilhas que Deus preparou para a tua vida. 1 Coríntios 15, verso 3, verso 4. A palavra de Deus trata sobre natureza de esperança bíblica. E diz que ela surge do núcleo do Evangelho, da nossa redenção. Olha o que Paulo fala aí, 1 Coríntios 15, verso 3, verso 4. Pode ler em voz alta. Pode ler. Amém? A esperança surge dessa verdade. É o centro da esperança. Cremos, confiarmos, vivemos esse acontecimento de Deus para a nossa salvação. E ela que vai nos dirigir para esse futuro certo. Ela que vai nos levar para esse horizonte que Deus preparou para nós. Não estamos mais cegos agora. Não somos mais levados pelo vento. Agora nós temos algo de Deus para a nossa vida, confirmado. Sigamos aquilo que Ele falou. Esperança produzida de Deus para nós. Ela não se sujeita a uma ideia, mas só a um fato concreto. A revelação de Deus. Em Atos 2:14, verso 42, não vou ler, mas é referência. Esperança esta, que está no Evangelho, que foi proclamado desde o princípio das igrejas, desde o início da primeira igreja de Cristo. O fato da morte, da ressurreição de Cristo e da sua vinda, era o alimento espiritual da igreja que vivia lá atrás.
A primeira igreja que Jesus constituiu na terra, ela vivia dessa expectativa, ela vivia dessa esperança, ela vivia desse advento, desse acontecimento futuro, que Jesus vai voltar pela segunda vez, mas para arrebatar essa igreja para o alto, não para descer na terra como ele desceu pela primeira. A igreja vivia dessa esperança, dessa pregação, mas as de hoje não. Mas as de agora se especializam na matéria, não no evangelho, na matéria chamada homem, sua satisfação, seu preparo, sua glória, sua honra, de que ele conquiste o seu espaço aqui, seja alguém aqui, reconheçam quem ele é, essa baboseira que qualquer religião prega. Se eu for consultar a igreja lá de trás, que Jesus constituiu por 11 escolhidos dele, a pregação que eles davam lá, nós não temos nos dias de hoje entre as igrejas. Isso quer dizer o quê? Algo ruim. Porque se as pessoas estão sendo alimentadas somente por mudanças de circunstâncias, sendo valorizadas somente por aquilo que elas adquiriram materialmente, o evangelho do nosso Senhor está sendo reduzido a pó. Se Jesus morreu na cruz só para te dar um espaço entre os homens, honrado, ele morreu em vão, filho. Porque o que Adão comprometeu não foram classes sociais, foi a comunhão com Deus. Antes Adão tivesse comprometido a área econômica da humanidade, com o pecado que ele cometeu, eu estava feliz. Mas ele rompeu algo muito pior do que isso. O elo que Deus tinha com a sua criação, que Jesus veio unir e restaurar. Não, mas eu vou naquela igreja hoje lá. Qual igreja você vai? Aquela da emoção, aquela da alegria, aquela da expectativa gostosa de ser alguém, de poder entender o seu corpo, a sua mente. Ah, rapaz, pode beijar que é o capeta, beija que é o diabo, abraça, mas é o cão. Porque uma vida com Cristo, ela parte de um acontecimento. Eu estou falando aqui. Deus morreu, filho, no teu lugar, para poder te dar somente uma dignidade aqui. Teu Deus é muito pequeno, filho, para você ter o prazer que nem aquele, bom, deixa quieto, o do chapéu da televisão, para poder falar que se anda de avião. Isso é o evangelho que nós cremos. Jesus pagou com a vida para te dar o direito de você andar de helicóptero sobre as favelas de São Paulo e ser superior àquelas pessoas que estão lá, que também são seres humanos iguais a você. Que porcaria de Deus que é esse que você recebeu na tua vida? Eu não quero! Por isso eu falo do que é bíblico. O evangelho que nós queremos é superior a isso. O acontecimento da qual Deus me prendeu, me alicerça numa necessidade própria minha, individual, que dinheiro nenhum iria restaurá-la. Por isso que o povão está trocando a salvação e o conselho de Cristo para ficar com sexo e propostas libertinas, porque eles não sentiram ainda o preço de uma alma. Porque a hora que cair em sã consciência de que o que Jesus nos deu, dinheiro não paga, tomara que creiam antes de chegar a hora. Vai doer, filho. O inferno dói e não acaba. Você não veio nesta igreja hoje aqui para poder se sair daqui se sentindo melhor. Você veio aqui para prestar conta com Deus daquilo que você não conseguiu entregar. E tem uma diferença. Aquele pastor daquela igreja não teve coragem para te falar, mas esse aqui tem.
Não interessa se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai voltar ou não. Mas você ouviu e vai responder. E é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19. A esperança que não se limita somente ao nosso tempo neste mundo. Mesmo que o crente tenha sido salvo na condição miserável dele aqui neste mundo. Que aqui que é o processo da transformação nossa. Jesus não morreu para nos dar somente uma vidinha aqui, mas uma vida lá onde Ele está. Que os mortos agora queriam. Aonde eles estão agora, dariam tudo para voltar para fazer diferente. Mas os que estão vivos aqui, presos na questão da matéria e da condição econômica, não pararam para pensar ainda que podem morrer também. Chegam até a demonstrar que são imortais. Porque nunca perderam o sono por causa da alma. Só perdem o sono por causa da falta econômica. É uma coisa interessante isso. E diz que tem Deus, o ordinário ainda. Eu tenho um Deus na minha vida. Se você tem, Ele vai falar então. Mas Deus está comigo. Cego assim? Míope? Ah, rapaz. Deus não é Deus de trevas, não é Deus de engano, não é Deus de confusão, não é Deus de mentira. Para com essa, seja um pouco mais sincero, vai. A hora que Deus estiver aí, você vai sentir o peso da responsabilidade de se salvar. E vai correr para o braço dele, pode ter certeza. Lê o texto aí, cenáculo. 1 Coríntios 15, 19. Olha que eu vou dizer um negócio. Por isso que o povo odeia Paulo. Que nem odiaram o Senhor. Mas é um ódio com Paulo, é por causa disso aí, ó. Que ele teve mais tempo para tratar os ordinários que querem ficar dentro da igreja e não querem largar o osso. Né? Eles querem ser crente, mas não querem ser cristão, mas não querem ser crente. É desses caras aí, ó. Olha, se nós recebemos Jesus somente para negócios aqui, somos os mais miseráveis homens, gente. Se nós só vivemos Jesus para este mundo, para esta vida aqui, nós não entendemos de esperança nem de fé. Somos miseráveis. E ele não está dizendo miseráveis, não é no sentido de que nós não somos merecedores. Ele está querendo dizer miseráveis no sentido de que nós não fomos salvos por causa disso. Jesus não vem. Ele não volta. Fica o que para você? O Lula, o Obama, a Dilma e toda a junta capitalista para te governar? Ah! Cadê o Chico? Se foi. Cadê Gandhi? Que entrou e falou, entrou no shopping e disse, eu não preciso de nada disso para viver. Convincente, lógico. Mas cadê ele? Não ficou para lidar com essa geração. Jesus não vem, Ele não volta, não há uma esperança concreta para nós baseado no Evangelho. Não tenho certeza. Você vai ficar com quem então? O que você tem para alimentar o teu futuro? Te dá certeza de que você vai viver um pouco mais, vai. Você é esse certificado. Eu acredito que você não seja tão burro assim. Você é essa prova. Tem gente morrendo com bala perdida. Pais que saem da sua casa e não voltam. Que nós somos melhores do que essas pessoas? Por que achar que nós somos fortes em relação a essa realidade, a essa natureza? Nós trabalhamos com a seguinte hipótese: pode ser que amanhã não exista. O amanhã não exista, é só hoje. Viva um dia por vez. Aí está a supremacia, a autoridade e o domínio de Deus sobre nós. Ele não deu aos homens o que é dele, glória.
Jesus Cristo é a esperança do nosso tempo, da nossa eternidade, diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, pois estamos resguardados naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez por nós. Ele é o nosso tempo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa eternidade. Não são homens, não são ideias, não é este mundo, não é a minha mulher, não são os meus filhos, a coisa mais importante da minha vida. Pois a coisa mais importante da minha vida é Jesus Cristo. Por que uma pessoa fala uma coisa dessa? Porque ela é fanática, religiosa, porque ela entendeu o significado disso. Talvez você não. Ela entendeu que Jesus preenche um espaço vazio que ela tem, que não pode ser preenchido por nada humano e material nesse mundo. Mas talvez você não entendeu. Para ela, o futuro que Jesus escreveu e assinalou com a sua obra, é a coisa mais importante a crer agora, nesse exato momento, nesse tempo que estamos aqui, porque há veracidade, há fidelidade, há santidade, há um Deus que não mente por detrás disso, há um Deus que não mente por detrás desses anunciamentos. Tentaram queimar a Bíblia, tentaram acabar com a igreja, tentaram fazer de tudo que os cristãos não existissem mais. E a igreja continua superando, vencendo, e o Evangelho continua comprovando a sua veracidade. Quem vence não são os homens, quem vence é Cristo. E como eu já dizia, passa o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. É disso que nós estamos falando aqui. Se já lutou por tanta coisa, se já brigou por tanta coisa, mas elas te trouxeram garantias eternas, te trouxe uma garantia do que vem aí na frente. O que você tem? Um seguro de vida para tua mulher e para os teus filhos? O povo está pegando dengue até dentro de casa. Tem dengue mais do que pernilongo. A gente está exposto ao perigo toda hora. Daí fala, mas por que o crente não tem medo de morrer? Por que ele não tem medo das consequências desastrosas dessa vida? Porque ele tem uma garantia que não é ele, não é a família dele, não são os homens, mas é o Deus que ele serve. É o Deus pelo qual ele entregou a sua vida, que disse a ele: quem crê em mim tem a vida eterna, jamais morrerá. E ainda que esteja morto, viverá. A família despede, mas ele continua. A família dá tchau para ele, mas ele sobe para ter uma vida com Deus eterna. Oh, meus amados irmãos, eles não entendem isso, mas nós entendemos que quando a gente passa pela porta dessa igreja, nós entramos aqui para aprender e sermos discipulados a buscarmos coisas que o dinheiro não pode dar, porque são eternas e foram preparadas para os crentes. Aleluia! Colossenses 1, versículo 5 diz que essa esperança está entesourada no reino celestial. E em 1 Pedro 1,13 diz que se cumprirá quando o Senhor se revelar pela segunda vez. Pode ler o texto? Pode ler. Colossenses 1, verso 5. Amém, Jesus? Amém? Paulo fala a Filipenses, cidadania celestial. O nosso reino, a nossa vida, o nosso mundo está onde Jesus está. Nós esperamos e aguardamos o reino de Cristo, a nossa habitação celestial. Estamos voltados para lá, é para lá que vamos, da onde virá o nosso Senhor. E nos transformará por completo quando nos recebemos na sua glória. Você passa a odiar a sua vida nesse mundo para guardar essa vida para a vida eterna. Você faz uma troca de valor e uma troca de sentimento. Não é essa vida nesse mundo que eu quero, que eu almejo, mas aquela que está aonde Jesus está agora.
que será firmada e cumprida quando o Senhor se revelar pela segunda vez, como diz 1 Pedro 1,13, que é onde entra a coletividade da igreja, de fazer com que não só ela saiba disso e conheça isso, mas todos também saibam sobre isso, de que Jesus virá pela segunda vez para arrebatar aqueles que se salvaram, que são crentes nele. Quem crê nisso, dá glória a Deus, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode ler o texto, 1 Pedro 1,13. Amém? 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 O advento mais importante da vida da igreja, do crente, Jesus no céu e a igreja sendo arrebatada ao encontro dele no alto. Por quê? Porque para a igreja e para o crente fiel, essa vida no mundo já não presta mais. E a vida mais importante que ele busca agora é a eterna, é aquela que está na glória, aonde Jesus reina. Pastor, isso é uma loucura tremenda, não é não? É porque teus olhos não se abriu. E você é o cara esperançoso, a mulher esperançosa. A tua esperança está limitada pela matéria, pelo mundo, pelos homens. Por um pensamento, por uma ideia. Mas não há um fato concreto para você de que você vai conseguir alcançar essas coisas. Não há uma garantia para isso. Você acredita sem saber. Acredita por acreditar. Espera porque você precisa esperar por alguma coisa. Todo mundo tem essa necessidade de ter uma esperança. Mas a igreja é uma coisa diferente. Ela segue o futuro que Deus assinalou para ela. E aguarda o que Deus prometeu para ela. E o selo é que Jesus dá certo em tudo o que Ele fala. A esperança que chegará no estágio final, ela se encerra quando Jesus aparece e cumpre tudo o que Ele prometeu. E esse é o advento da qual agora nós estamos sendo renovados, alimentados a continuar mesmo sofrendo, mesmo padecendo pelas coisas que Ele nos pede, porque a recompensa vai ser muito grande. Nós não ganhamos o mundo aqui, nós ganhamos um lugar lá. Porque esse mundo aqui os homens não vão deixar eu alcançar. Mas aquele mundo que está lá, aquele reino que está lá, Ele me garantiu, já tem um lugar para o crente. Tem espaço para todo mundo aqui. É só crer e obedecer. Será que você pode tentar pelo menos? Será que você conseguiria, pelo menos, um dia da tua vida, ver se isso funciona e se isso realmente existe? Por os olhos ou os óculos da fé e passar a enxergar as coisas como Deus enxerga, para ver se você cai no sentido da realidade, do senso comum de Deus. De que nós estamos olhando para um mundo que nesse exato momento ele se afoga nas ideias. E não há um fato concreto para ninguém aqui do quanto isso vai durar. Eu pergunto para a ciência e a ciência não sabe me dizer. Um dia eu trouxe uma informação para vocês aqui, de 12 cientistas mais importantes do mundo, renomados, que se reuniram para discutir as perspectivas sobre a vida e sobre os homens, e eles chegaram na seguinte conclusão: o mundo vai acabar, mas nós não sabemos dizer quando e como. E estão desesperados aí. Mas daí você liga a televisão e você entra na novela, na ficção, no luxo, na materialidade, na ambição, e as pessoas se isolando das realidades e se voltando para si mesmo, para suas satisfações, para ficarem em transe, hipnotizadas. As pessoas, elas estão vivendo uma vida mais ou menos como aqueles avatar no mundo da tecnologia. Você cria um personagem, você cria um tipo de vida que você gostaria e vive uma ficção e não uma realidade. E assim como as pessoas estão fazendo transferências de valores,
elas não querem mais o real, elas só querem a fantasia e a ficção. Nós não queremos essa vida, eu não quero essa vida. Não aceitei Jesus para me trancar dentro de uma sala. Não aceitei Jesus para ficar vivendo uma vida virtual, ou sendo um boneco, um robô, programado para acreditar. Acredite, sem questionar, eles vão por tudo que a televisão fala, por tudo que a televisão ensina. É uma coisa impressionante, como que as pessoas estão sendo programadas a acreditar na mentira. Nós viemos nos libertar desse indivíduo esperançoso, que ele tem lugar, sim, na sociedade, mas não é aceito por Deus, porque não está confirmado na sua revelação, não está nutrido pela sua vontade, não está orientado pela sua palavra. É um ser, é uma criação de Deus, mas vive de forma independente. A igreja não é isso. Deixa eu falar rápido aqui do objeto que faz a esperança. Eu separei 3 aqui para a igreja. João 3,16. O futuro está nas mãos de um pai amoroso. Fala. Fala bem alto. Fala mais alto. Nossa, você é muito fraco, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Os irmãos que sabem gritar, grita no ouvido desse Zé aí, vai. João 3,16. Amém? Confie nisso. Creia nisso. Deposite a tua esperança nisso. E você sempre terá uma esperança renovada. Deixa eu falar para você de esperança renovada. O meu Senhor diz: se você pede para um pai fiel um pão, ele vai te dar uma cobra? Nunca, jamais. Só as mães dos pais de hoje aí, que quer abortar o filho. Mas um pai verdadeiro, ele nunca negaria ao seu filho um pão. E um pai que dá um filho por você, ele vai parar no meio do caminho que ele falou e vai te enganar? Jamais. Nunca. Esperança viva tem depósito. Esperança viva tem essa fé chamada confiança, essa partícula da fé chamada confiança. Nós temos a esperança alimentada e alicerçada num Deus que nos amou com a morte de um filho, que nos deu o seu filho. Quer ter esperança? Confie nisso. Quer ter esperança? A tua crença deve estar nesse Pai amoroso, que não negou o seu filho para te salvar. Colossenses 1, 27 e 28. Glória, honra. Não vou ler o texto, está referência para você aí. Quem quer ter honra? Levanta a mão. Quem quer ser honrado? Eu não sei, esse povo. É só Deus para ter misericórdia. Está com medo de levantar a mão porque você acha que eu vou brigar com você, irmão? Se você está com vontade de levantar a mão, levanta a mão, filho. A não ser que está furado aqui de baixo. Amém. Levanta a mão. Quem quer ser honrado? Amém. Eu também quero. Não é pecado. Amém. Mas o que Paulo fala? Sabe o que para o evangelho é ser honrado ou ter glória? É você ter a glória de Deus. Ter a honra de Deus. Sabe qual é a honra de Deus e a glória dele para nós? Em transferência. Ser um homem perfeito para ser entregue nas mãos de Cristo quando ele se manifestar. Eu quero ser honrado. Depende do tipo de honra. Quero glória. Depende do tipo da glória. Nós temos uma glória, nós temos uma honra. Nesse exato momento estamos em busca disso. Ser uma pessoa perfeita como Jesus pediu, para nos apresentarmos diante dele e ele nos receber naquele dia. Quer ter uma esperança verdadeira com Deus? Entra, se incorpora desse propósito. Ser o que ele quer aqui não é opção. Ser o que ele quer aqui é a nossa religião. Jesus morreu para recondicionar o homem, poxa, realiza o sonho dele agora.
Eu não sei se ele vai dar dinheiro, vai dar casa própria para você. Eu não posso falar o que eu não sei. Eu posso falar do que eu sei. Que ele nos deu uma dispensação espiritual aqui, que se for bem trabalhada, todos vão ser recuperados aqui. E chegarão ao homem e à mulher que ele quer. Porque esses serão os verdadeiros honrados de Deus. Porque vão ser aceitos. Quando chegarem lá na porta, ele vai reconhecer. A esperança do Evangelho é esta, de que quando a gente suba, Deus não mande para baixo, para um bem baixo, pior desse que estamos aqui. Uma profundeza bem maior do que essa que estamos aqui chamada de terra. Mas que ele diga, entra bendito do meu Pai, porque essa terra também é tua. E pode ter certeza, filho, vai chegar a tua hora também. Eu já tive arma engatilhada na minha cabeça muitas vezes. Você não é melhor do que eu. Então toma cuidado aí, filhão. Hoje pode ser teu último dia. Um dos objetos que alimenta e renova a tua esperança com Cristo, com Deus, é o que o Evangelho te ensina. Se incorpora, filho. Buscamos um tipo de pessoa aqui, que Cristo deseja, que é o nosso passaporte para poder subir. É nossa licença com Deus. Nas bênçãos aqui e nas bênçãos que foram reservadas lá. Outra coisa que eu quero identificar aos amados irmãos é o que Apocalipse 21 também prega. Se eu não me engano, versículo 21. Os irmãos confirmam para mim aí. Pode ler esse texto, por favor, em nome de Jesus. Pode ler bem alto. 21, lê. Amém. Leu 27. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Eu falei sobre elementos de esperança, objeto de esperança. Pastor, eu falei sobre o depósito da tua confiança, a honra que você procura. E fala agora para encerrar aqui, Senhor, o reino que nós queremos estar presentes. Jesus nos preparou um reino de justiça, onde a maldade e o pecado não entram. Isso cai bem em você? Pedro fala que o céu e a terra que estão aí fora agora, estão reservados para serem destruídos com fogo, com juízo. O Evangelho não dá esperança para esse mundo que está aí fora. Mas dá esperança para você de um reino de justiça, onde Jesus seja o presidente, governador e o pastor disso tudo. Cai bem para você isso? Que nós só vamos encontrar um novo mundo quando subirmos lá, porque esse que está aqui está comprometido? Cai bem para você, irmão, que desanimou, que está vendo a sua esperança se secar, e não sabe dizer o porquê, porque a tua cabeça, o teu coração não está voltado para aquilo que Deus revelou. Essa esperança não é alimentada por televisão, essa esperança não é alimentada por dinheiro, filho, por iniquidades, por desejos sexuais. Essa esperança é alimentada por um depósito de confiança, por uma honra anunciada nesse Evangelho chamada salvação da alma, por um reino de justiça que Deus quer que a gente aguarde tanto, ame tanto, ao ponto de não querer mais essa vida aqui, esse mundo aqui, esse mundo chamado porcaria, que o meu Senhor disse que o príncipe dele é o diabo. Aí você vai, pastor, isso é uma loucura, pelo amor de Deus. Eu ainda tenho coisas gostosas aqui para viver. Ainda tenho coisas interessantes aqui para viver. Fica à vontade, você
Você fica completamente à vontade. Pastor, só vou achar um textinho para encerrar aqui, porque eu estou com uma vontade de ler isso. Uma vontade extrema de ler isso. Os irmãos me dão um tempinho aí? Amém, Jesus, cenáculo? Amém, Jesus. Sabe quem vai me ajudar nessa parada aí? O Pedro. Nós meditamos nesse texto outro dia, né, Pedro? Lembra, João? Então abre aí, meu filho, e conta esse texto aí. Agora ele fez que nem o pai dele agora. Estralou os dele e tentou procurar. Amém, Jesus. A igreja vai glorificando o Senhor que eu vou falar. É tranquilo. A igreja quer ouvir? Amém. Quer ler também? Amém. Amém. Então aguarda aí. Nós acha. Pastor, eu gosto de desafio. Achou, indivíduo? É. Eu gosto de desafio. Os irmãos, só um pouquinho de paciência com o pastor aqui. Hã? A igreja tem paciência com o pastor? Amém. Eu não tenho com vocês, né? Amém, Jesus. Se o pastor não achar, eu fico devendo para vocês. É que a minha Bíblia aqui, meus irmãos, ela tem que estar preparada. E nós meditamos nesse texto do dia, eu e o Pedro aqui, nós ficamos ali, né, meditando nessa palavra e falando, você vê como é que Jesus ele é, né? Como que ele é precioso. Bom, eu vou dar referência aqui. O Senhor diz o seguinte, que aquele que quer segui-lo, odeia a sua vida nesse mundo para guardá-la para a vida eterna. Os irmãos que puderem me dar esse texto aí, eu agradeço. Está em João, em algum capítulo aí, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que um monte aqui vai se comover por mim agora. Um monte agora vai se comover. Pastor, está lá. E eu agradeço muito. Amém? Pastor, eu dou a referência. Quantos irmãos acham aí? Amém? É João capítulo alguma coisa, verso alguma coisa. Mas na tese é Jesus dizendo o seguinte: aquele que quer me seguir, amém, odeia a vida que tem nesse mundo para guardá-la para a vida eterna. Pode falar, irmã? João 12, 25. Pode ler, irmã, bem alto, por favor. Agora eu tenho que pôr o microfone na boca dessa irmã, que ela merece, né? Não é verdade? Eu tenho que falar agora, você vai ler para mim agora, irmã. Pode ler, irmã Ariadne. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Obrigado, irmã. Está convencido, cenáculo? Você tem que fazer a troca, não tem jeito, né? Para você poder amar a salvação de Cristo, você tem que odiar a vida nesse mundo aqui. Mas como é que você pode odiar, pastor, a vida nesse mundo? É simples. Você quer o novo mundo que Ele preparou para você lá. Porque este aqui, nós não acreditamos mais. Eu entendo como o Senhor me disciplinou. Nós estamos aqui por passagem. Estamos aqui por um tempo. Estamos estacionados aqui, mas não somos desse mundo. O reino que nós procuramos não é deste mundo. O Senhor dele não é deste mundo. É isso que nós, na verdade, estamos aqui chamando de esperança. O reino que nós aguardamos é feito de justiça, porque quem desenhou ele, preparou ele, não mente. E não deixa o pecado entrar lá. Serve para vocês? Então haja como? Se comporte como tal. Não tenha uma esperança somente para ter uma. Não tenha uma ideologia. Tenha a virtude de Deus. O dom dele para você. Porque tem um certificado claro para todos nós aqui. Não falha. Não erra. Não mente. E nós estamos precisando muito disso. Mais ainda agora. Onde toda a sociedade se desmancha diante de nós. E a sociedade passa a não acreditar mais em nada, a não ser em si mesmo. Podemos fazer um mundo melhor, pastor. Não é evangelho. Jesus construiu o mundo que Ele quer que a gente esteja. E é para lá que nós estamos indo agora. Se você quiser participar disso,
entra no barco e navega com ele. E abra mão das tuas convicções para aceitar o futuro que ele te deu, baseado na fé e também no amor que ele pregou. É o meu apelo a quem hoje participou dessa revelação. Odeia a vida nesse mundo e terás a prova de que você é um crente, porque terá força e dedicação suficiente para santificá-la e guardá-la para quando Jesus voltar. Abrirás mãos de satisfações, de ofertas, que este mundo vai te dar, para tornar Jesus Cristo a tua única riqueza, a coisa mais importante da tua vida. E isso não é fanatismo, isso é cristianismo. É diferente, pois a nossa experiência, ela nasceu de uma revelação profunda de Deus para com todos os homens, que ninguém pode mentir. Não quero ser um esperançoso, quero ser um crente. É isso que o Senhor está pedindo para todos nós agora. Não sei o que a minha família vai fazer, não sei o que o meu pai vai fazer, não sei o que meus filhos vão fazer, eu não sei o que os homens vão fazer disso aqui. Mas eu sei o que Ele fez por mim. Me horrorizo, me escandalizo, fico perplexo todas as vezes que eu olho para as pessoas e para o que elas fazem e não sei dizer se é ser humano. Não sei dizer o que é isso que está lá fora agora. Mas o meu Deus, o meu Senhor, Ele não falha, Ele não erra. Por isso a minha esperança com Ele se renova, porque a cada dia que eu medito naquilo que Ele pregou, que Ele avisou, que Ele falou, essa palavra se atualiza em mim. Ela está na minha vida diária, ela está ali, na minha experiência pessoal. Talvez você não tenha isso, mas eu gostaria que você buscasse. Diga onde está o teu coração, que eu diria onde está o teu Deus. E por isso talvez você esteja morrendo agora. Você acreditou tantas coisas, defendeu tantas coisas na tua vida, trabalhou tanto por tudo e não tem nada. Será que não tem alguma coisa errada com você? Jesus satisfaz. Ele completa uma pessoa na pior situação da vida dela. Ela pode passar por qualquer situação. Mas se Jesus é o bem maior da vida dela, ela nunca vai ter uma queda de valor próprio, de existência, como as pessoas estão tendo hoje. Ela pode ficar sem o direito de ir e vir, presa a algemas, como Paulo e Silas ficaram por causa da fé em Cristo. E mesmo assim ela vai tirar força para orar, cantar e exaltar o Senhor que ela professa, que ela serve, que ela crê, que foi o que aconteceu com aqueles homens na prisão, nas algemas por amor a Cristo. Uma esperança, ela nunca morre quando ela vem de Deus, porque ela está nutrida pela fé, pela revelação de Deus, pela instrução dEle, pela direção dEle. Segue, creia, é isso que ela me fala. A fé vem pelo ouvir, e a esperança vem da fé. E eu espero em Cristo que aqueles que estão sepultados aqui nessa noite hoje e não conseguem mais acreditar, crer, confiar, obedecer ou até mesmo esperar pelo reino de justiça, que vocês sejam resgatados hoje dessa situação imprópria, pecaminosa, decadente, que você está agora. Que você seja resgatado hoje dessa palavra chamada ideia, QI, força própria, para ser de Cristo e servo dele nesses últimos dias que você está comigo vivendo agora.
É uma escolha de Deus para você, que não pode ser feita enquanto você também não admitir e não concordar com isso. É um contrato que nós assinamos aqui, chamado comunhão, que não pode ser feito se não houver consenso entre as duas partes, igreja e Cristo, homem em fé, homem em Jesus. Você não veio hoje aqui para encher a tua carteira de dinheiro, entenda. Você não veio aqui para a restauração somente de uma família desestruturada. Também há projetos para isso, sim. Mas você veio hoje aqui para alcançar algo maior, um nível maior, de tudo isso que um dia você sonhou um dia ter, que talvez você não esteja enxergando e vendo, que é a prioridade de Deus para você, que é o que Ele quer de você agora. Esse é o tempo que Ele escolheu para você, que talvez você não esteja ouvindo, enxergando, entendendo, e está motivado, distanciado por alguma coisa aí. Meu Senhor dizia para os seus discípulos: não alegrai-vos porque os demônios vos se submetem quando vocês oram, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Uma coisa você é ter poder, a outra é você ser salvo. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.